Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Raul Castro e hoje estaremos a analisar a obra A Vocação de São Mateus, do pintor italiano Caravaggio. Essa obra representa um dos primeiros passos do artista para o nome da arte. Nessa época, ele era um bom pintor, mas não era ainda o melhor. Precisava ainda provar seu valor como artista para depois se mostrar o maior de seu tempo. Caravaggio aprendeu a pintar com seu mestre Simone Peterzano e por volta de 1592 mudou-se para Roma, onde lá, graças às pinturas de gênero como Descartes Sharps, ele rapidamente adquiriu vários clientes, um dos quais o cardeal Francesco Maria del Monte, que o ajudou a ganhar sua primeira grande comissão pública pelas paredes laterais da Capela de Contarelli em San Luigi del Francese. Envolvia um projeto de duas imagens, o chamado de São Mateus e o Martírio de São Mateus. E esse é o início das obras de Caravaggio para a igreja. O teto da capela já havia sido decorado com afrescos pelo popular pintor maneirista Cavaliere d'Arpino, mas porque estava muito ocupado com o trabalho papal para decorar as paredes, Del Monte interveio para garantir a conclusão do trabalho, e nisso escolheu Caravaggio. O chamado de São Mateus descreve o momento em que Jesus Cristo inspira Mateus a segui-lo e tornar-se apóstolo. A imagem foi encomendada pela vontade do cardeal Matteo Contarelli, que havia fornecido recursos e diretrizes específicas para a decoração de uma capela com base em cenas da vida de seu homônimo, São Mateus. A obra em si conta uma história que se divide na verdade em três partes. O chamado de São Mateus está ao lado de duas pinturas irmãs, também de Caravaggio. O Martírio de São Mateus e a Inspiração de São Mateus. O chamado e o martírio foram completados em 1600, a inspiração não até 1602. Mas a sequência ficou sendo a vocação, a inspiração e o martírio, contando assim a história do apóstolo Mateus. E hoje estaremos apenas nessa obra, pois a inspiração e o martírio ficarão para os outros vídeos. O chamado de São Mateus ilustra a passagem do Evangelho de Mateus 9:9, quando Jesus entrou na alfândega, viu Mateus em sua cadeira e chamou: "Siga-me". Segundo a história, Mateus se levantou e o seguiu. Na pintura, Cristo à direita, atrás de Pedro, aponta para Levi, o cobrador de impostos, o barbudo que usa boina, que também aparece nas outras duas pinturas de Mateus na capela, e pede que ele se torne o apóstolo Mateus. A obra conta, na verdade, com 7 personagens, distribuídos em 3 grupos de 2 e apenas um de um, ficando no caso assim: Jesus e Pedro, os 2 homens que se assustam com a presença dos estranhos, mais 2 homens que não se importam com a presença dos que entram, e por último, o próprio Mateus. Quanto ao foco, embora Levi esteja bem à esquerda da imagem, a atenção do espectador é, no entanto, atraída a ele pelas mãos apontando para ele, bem como pela intensidade da luz que brilha sobre eles. Seguindo os parâmetros assimétricos da obra, podemos notar que temos uma divisão vertical, cujo limite é a mão de Jesus, uma divisão horizontal, que vem da base da janela. Temos ainda 3 diagonais, uma parte da luz que entra e ilumina o recinto, uma espécie de taberna, como também retratou em várias de suas outras obras. Uma segunda linha é possível ver através das 2 mãos de Pedro e de Cristo, que passa pela ponta da janela aberta. E há também uma outra diagonal, possivelmente através da luz que continua e ilumina o grupo à esquerda da tela. Sendo assim, iremos começar a olhar para a figura de Cristo. Seu rosto, portanto, expressa leveza, calma e firmeza. Sua boca levemente aberta expressa um movimento singelo para uma ordem: siga-me. Acima é representado a sua divindade por meio de uma fina auréola que se divide entre a escuridão e a luz, pois o próprio Cristo esteve no céu e agora estava na terra. Em breve falaremos da luz acima. Mais à direita já podemos ver Cristo com o sinal da crucificação. Mas como? Também em breve falaremos. Logo abaixo
podemos ver os pés de Cristo já em posição de saída, como se na verdade já soubesse a resposta de Mateus. Mas de fato, o que mais chama a atenção é a mão que Jesus convoca seu apóstolo, a qual, segundo radiografias feitas na tela, Caravaggio redesenhou a mão várias vezes para se aproximar intertextualmente do afresco de Michelangelo, a criação de Adão. Toda essa parte nos leva a entender a intenção do artista de mostrar Jesus com essa mesma movimentação, pois segundo a Bíblia, Jesus é o segundo Adão, mas não o que peca, pois assume a posição da tela à direita, onde estaria Deus. Em Pedro, temos a representação da igreja. Ele carrega um cajado e aponta também para baixo de seu mestre, mas seu olhar e sua mão apontam para os dois homens, iluminados com roupas da época do século XVII, com apenas e seu chapéu. Pedro aqui os tranquiliza e os acalma, mas eles estariam olhando para onde? Para Cristo ou para Pedro? Na verdade, para os dois. E é aí onde mora a beleza da obra. Pois há, na verdade, dois chamados para três tipos de reações. Um é o de Jesus, que se dirige a Mateus, cuja reação é imediata. Mateus ainda está depondo a moeda da coleta, mas esse chamado foi exclusivo para a época. Há um segundo chamado, que seria o de Pedro para os outros, pois receberam uma segunda chance, e esse chamado possui duas reações. Uma dos homens que atenderam esse chamado, contemplam Jesus por meio de Pedro, a igreja, e estarão em breve a fazer a mesma coisa que Mateus. E isso é representado, pois são os únicos a terem penas. As penas, na pintura, simbolizam a purificação, a espiritualidade, a esperança, a proteção e a paz. A terceira reação é a daqueles que não querem seguir ao chamado, pois seus olhos se dirigem unicamente ao dinheiro, representando o apego dos bens materiais. Eles não terão a segunda chance. As moedas prateadas, justamente o material da traição por parte de Judas, indica isso. É um caminho irreversível, sem volta. A vestimenta também comprova essa dicotomia. Jesus e Pedro estão com roupas simples, mas os homens ornados com roupas elegantes. Portanto, Cristo e a igreja estão em um patamar de desapego e grandeza espiritual. Os outros, incluindo Mateus, ainda apegados ao mundo. Mas a dúvida de Mateus com a mão, como se perguntasse, eu? É contraposta justamente à certeza da parte de baixo, pois o mesmo já está tirando o sapato, pois em breve será um apóstolo de Cristo e seguirá assim os passos do Mestre. A luz que entra pela sala e a janela, que ali está na parte de cima, tem outra significação. Caravaggio gosta de colocar elementos sobrenaturais em sua obra. A luz seria o Espírito Santo que ilumina a todos, a qual alguns serão convertidos, mas alguns ignorarão. Isso justificaria o motivo de Jesus aparecer já com uma das mãos com o sinal da crucificação. Outros dizem, na verdade, que Jesus e Pedro seriam apenas uma aparição. Não seriam reais, mas sim a luz que passa pela janela, nos colocando em xeque que tipo de pessoas seremos. Seremos como Mateus, aceitando de imediato a luz divina? Seremos como os rapazes que em breve aceitarão? Ou seremos como os outros dois que negam a luz? Talvez você estranhe o motivo de, nessa análise, eu fazer tantas perguntas. Na verdade, é porque, nessa incrível obra, Caravaggio não coloca apenas a certeza de Cristo, mas uma eterna dúvida. Que tipo de caminho, que tipo de reação deveremos tomar? Pois isso somente nós poderemos saber. Mas uma coisa é certa, terá que ser por meio da igreja. Em uma inspeção cuidadosa, o poder dessa narrativa silenciosa, porém dramática, está na captura exata de uma fração de segundo, quando a convocação de Cristo paira no ar, quando seus ouvintes ainda estão chocados e quando o próprio Levi é apanhado em indecisão suspensa. Em poucos segundos, ele se levantará, se tornará apóstolo Mateus e seguirá a Cristo fora da sala. Mas a obra-prima de Caravaggio não é um filme, e o momento de incerteza de Levi, justaposto à certeza monumental de Jesus Cristo, durará para sempre.